Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos orar, queridos irmãos. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, te engrandecer. Agradecemos ao Senhor pela sua presença dentro de nós, meu Deus. Glorificamos pela transformação que o Senhor tem feito a cada dia na vida de cada um, Senhor. Pai, haverá um grande dia onde todos nós, todos os salvos, de todas as épocas, Pai, de todos os anos que passaram, que existirão, estarão todos reunidos na presença do Senhor, Pai. Naquele glorioso dia, meu Deus, estaremos louvando ao Senhor para sempre, meu Deus. Não haverá mais dor, nem morte, nem choro, Senhor. E poderemos por toda a eternidade glorificar o Teu nome, Senhor. Por isso nós falamos hoje, vale a pena te servir, vale a pena seguir ao Senhor. Vale a pena, meu Deus, e nós te louvamos nessa manhã. Usa a minha vida nesta manhã, Pai querido, eu lhe peço, no nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Aqui, falando, enquanto o Jonatas faz isso, nós assim vamos pegar dessa parte aqui, tá? E seguir aqui a setinha, e vamos assim, o estudo não vai terminar hoje, tá bom, irmãos? Samuel, conversei com ele ontem, e vamos terminar semana que vem, tá? Então não vou precisar correr, que nem me preparei hoje para ser bem rápido mesmo, mas graças a Deus ganhei mais um fôlegozinho para poder falar. Apareceu um fato essa semana e me fizeram uma pergunta: se o Emmanuel Macron, que é o presidente da França, se ele é o anticristo, né? Desde 2000 até 2018, eu tive vendo uma pesquisa de um irmão que fez lá na internet, apareceram 10 pessoas que eles afirmavam que eram anticristo. Um era o presidente da Rússia, o Obama já foi anticristo, agora é o Emmanuel Macron, né? Muitos vídeos na internet falando que ele é o anticristo, que ele é o homem que se levantou para ser o anticristo. Por que eu não creio nisso? Por que eu não creio nisso? Já gastamos 10 domingos aqui falando, hoje é o 11º domingo, e eu já falei para os irmãos que ele não vai aparecer. Ele não vai aparecer. Onde está escrito isso? Vamos lá, para nós depois continuarmos ali. Vamos num texto, para a gente poder... Todo argumento, irmãos, tem que ser tirado da Bíblia. Todo argumento tem que ser tirado da Bíblia, não dá para ficar inventando, tá? Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Eu vou ler e eu vou lá para o mural, tá bom? Eu vou ler e vou mostrar para vocês lá no mural. Daniel 7:24, ele já veio discorrendo sobre os 4 animais aqui, e quando chega no 24 ele fala assim, que Daniel pediu explicação do que eram aquelas figuras. Então aqui é a explicação. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo, mas o juízo estabelecer-se-á. Eu quero aqui usar essa cronologia de Daniel e ir lá no quadro, tá bom? O que acontece aqui? O mural ficou mais alto porque a gente repôs ele, então não deu para baixar mais, mas dá para entender. Aqui, ó, o que Daniel está falando, o que ele está ensinando ali para nós. Quando Roma foi tirada da história, que isso aconteceu lá em deixa eu lembrar porque já esqueci a data, 1450. 1450, o animal feroz, que é Roma, que tem os dentes de ferro, foi tirada da história. Então, quando Roma cai, o que existe na história desde 1450 para cá é barro com ferro. Barro com ferro. Até o final lá, até quando Jesus voltar, todo o reino é barro com ferro. Mistura.
Há uma mistura. Não houve, não haverá mais, nem no tempo do anticristo, não haverá mais um reino mundial que tome conta de tudo. O anticristo vai reinar em muitas nações, mas ele não vai ser uma unanimidade. Muitos não vão tolerar ele. Então haverá guerras. No tempo dele, haverá muitas guerras. Então o que acontece? Mas para ele aparecer, eu tenho falado aqui, precisa se consolidar no mundo um G10, 10 reis. Esses 10 reis precisam aparecer, consolidados no cenário mundial. Enquanto eles não aparecerem, o anticristo não aparece, irmão. Então Emmanuel Macron não pode ser o anticristo. Cadê o G10? Cadê o G10 no mundo? Tem G20, G8, G7, G um monte de alguma coisa. Mas G10 não. Depois que eles aparecem pela cronologia do capítulo 7, e depois 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3. Então, isso acontece quando na história? O anticristo aparece no começo dos 7 anos, fazendo acordo com muitos. Já lemos esse texto, lá no capítulo 9 de Daniel. Faz acordo com muitos, já expliquei aqui, é um acordo multilateral na política, na economia, em muitas outras coisas, na religião também. Muitos afirmam que vai ser ele que vai ajudar os judeus a construir o terceiro templo, né? Alguns afirmam isso, eu não afirmo isso, não sei, tá bom? Não afirmo nada disso. Mas ele vai vir fazendo acordo com muitos. Na metade da semana, ele rompe o acordo. Ele rompe o acordo. Muitos acordos são desfeitos. Então, o que acontece? Na metade da semana, como aprendemos de Apocalipse 17, os 10 reis e ele assumem o reino, assumem o poder no mundo todo. É assim que vai acontecer. É nesse momento que haverá algum desacordo entre o anticristo e os 10 reis, 10 nações, como preferirem. Ele vai cortar 3, segundo Daniel está falando. Ele vai arrancar 3 da história. Então, partindo desse princípio, dessa explicação, eu não acredito que o Emmanuel Macron é o anticristo. Tá bom? Eu não acredito nisso. Tá? Então, partindo dessa explicação, vamos voltar lá para o nosso estudo, certo? Onde nós paramos? Nós paramos, já havia acontecido, aqui, explicando para os irmãos, já havia acontecido aquelas catástrofes no mundo todo. Houve, a lua ficou vermelha como saco de crina, né? O sol escureceu, as estrelas caíram do céu, as tropas de Gog, ou as tropas do anticristo, sabe, estão reunidas para batalhar contra Jerusalém, que já sofreu juízo. Ela foi dividida em 3, foi partida em 3. Eu já expliquei aqui para os irmãos quem é a prostituta, falei que não é Roma, é uma cidade. Expliquei, mostrei muitos versos, falei que não é Roma. Eu falei para os irmãos quem é. Então o que acontece? As tropas do anticristo, nesse terremoto, sabe, que eu acredito que vai afetar todas as placas tectônicas da Terra, é um terremoto de magnitude mundial, irmãos. Diz que nunca houve, não haverá um terremoto como esse. Isso foi derramado lá na última taça. Aí o que acontece? O céu abre. A Bíblia fala que o céu está aberto. Aí nós vamos ler um texto para seguir essa sequência. Muitas pessoas no passado falavam assim: quando Jesus volta, já acontece o arrebatamento e a ressurreição. Só que eu fui atrás de uma palavra, a palavra examinar, só que é a minha colinha, irmãos, então eu vou estar andando com ela, que são muitas referências bíblicas, então não dá para guardar tudo na cabeça. Eu fui atrás de uma palavra, aquela palavra, examinar as escrituras. Eu fui atrás da palavra examinar. O que é examinar no grego? Examinar no grego é uma palavra assim, dokmatizo. O que significa essa palavra?
essa palavra não é só testar, olhar bem. Essa palavra significa também juntar informações, juntar dados. Para nós falarmos de determinados assuntos, nós precisamos juntar os dados, juntar todas as informações. Irmãos, quando Jesus volta, vai acontecer muita coisa. Muita coisa. Nós temos que ler Apocalipse, nós temos que ler os Evangelhos, nós temos que ler as cartas de Paulo, nós temos que ler os profetas. Quase todos os profetas falam dessa vinda. São muitas informações. E você tem que juntar tudo para não faltar nenhuma informação. Eu ainda acredito que eu não vou conseguir falar todos os detalhes. Todos os detalhes. Se você for para Apocalipse capítulo 20, Apocalipse 19, na verdade. Apocalipse capítulo 19. Eu não dei esse texto, eu acho, Jonas. Esse aí nós vamos ler aqui, tá bom? Apocalipse 19 nos dá uma ordem. Ele nos coloca uma ordem nos fatos, nos acontecimentos. Veja o que acontece a partir do verso 11. Para seguirmos ali aquela linha do tempo ali no mural. Verso 11 do capítulo 19. Todos conseguiram encontrar? E vi o céu aberto, olha lá no mural, céu aberto, né? Vi o céu aberto, já aconteceu todas essas catástrofes no mundo, sol escuro, né? A lua vermelha, não tem mais estrela no céu, o mundo já tinha sido afetado por escuridão, não é? Já tinha 1/3 do dia tinha sido ceifado, 8 horas de dia nós tínhamos. Nós vimos lá no derramamento das taças e do toque das trombetas. Aqui já aconteceu isso. Aí então eu falei sobre o 7º selo. Quando o 7º selo abre, faça o silêncio de meia hora. Não é literal essa meia hora, é um tempo. É um suspense que acontece ali. E o que acontece? Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Quem é esse aqui? É Jesus esse aqui. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Veja, é Jesus, é o Logos. E seguiam os exércitos que há no céu. Aí, vamos aqui dar uma pausa nisso aqui. Os pré-tribulacionistas, aqueles que acreditam que Jesus voltará ali antes dos 7 anos, falam que esses que estão seguindo ele aqui é os anjos e a igreja que foi arrebatada antes dos 7 anos. Mas eu já expliquei para os irmãos que esses aqui são os anjos. Quem está vindo aqui nessa comitiva é os anjos. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca, ou seja, da boca de Jesus, saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Aí damos uma pausa. Se nós não formos atrás dos detalhes, se nós não formos atrás dos outros textos, a gente fala que Jesus volta, acontece o arrebatamento, acontece a ressurreição, e não acontece mais nada. Não, irmãos, nós vamos ter que ir atrás dos textos. Nós temos que ir atrás dos textos. O que está acontecendo aqui? Jesus está vindo com seus anjos. São muitos anjos, irmãos, muitos anjos. Jesus no seu cavalo branco ali, a palavra de Deus, pelo qual se chama a palavra de Deus. O céu aberto, ele está vindo agora. Agora é Jesus que está vindo para acertar as contas. Agora o clamor lá debaixo do altar chegou ao seu ápice, chegou ao seu ponto, no cume. Agora Jesus vem para acertar as contas com o povo. Aí ele vem, ele atravessa o céu aberto. Lá vem ele, assim, uma comitiva. Diz que todo olho verá, não é? Todo olho verá. Lá vem ele.
Aí acontece uma ordem, existe uma ordem nas coisas que estão acontecendo. Esse dia, Zacarias 14:7 diz que será um dia conhecido do Senhor. Não será dia nem noite, mas no tempo da tarde haverá luz. Bom, vamos continuando aqui, enquanto o Jonatas consegue resolver isso lá. Os irmãos conseguiram achar esse versículo? Zacarias 14:7. Por que chega no tempo da tarde, haverá luz? Se não vai ser noite nem dia, diz que o sol está escuro, né? A lua está vermelha, não tem mais estrelas, caíram as estrelas, não tem mais luz. Por que não será noite nem dia, e no tempo da tarde, no tempo que começar a escurecer, haverá luz? Irmãos, a terra, o universo, você vê a glória do brilho de Jesus. Quando Jesus aparecer no céu ali, o mundo vai se irradiar de uma glória, irmão querido. Vai se irradiar de uma luz assim, ó. Vai se cumprir onde está a luz, as trevas tem que sair, irmão querido. Então nessa hora, quando Jesus aparecer no céu ali, haverá uma glória tremenda, que os homens vão falar assim: escondei-nos da face daquele que está vindo ali, escondei-nos da face dele. Muito bem. Quando isso acontece, haverá um acerto de contas, haverá uma ordem naquilo que está sendo feito. Jesus vai acertar as contas primeiro com quem? Primeiro com Israel. Abra aí em Jeremias 25, verso 29, enquanto Jeremias 25, 29. Jeremias 25, verso 29. Olha o que diz aí. Jeremias 25, verso 29. Ele já está vindo ali no cavalo com os anjos. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar. E ficareis vós totalmente impunes? Pergunta. Não, não ficareis impunes. Porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Deus só vem para punir os israelitas rebeldes? Deus só vem para punir e acabar com a vida de alguns que apostataram da vida com Deus? Não. Deus vai tratar com eles, mas eles não podem ainda receber a ressurreição, porque Deus não se esquece de Israel, irmãos. Deus não se esquece dos judeus. É um povo que tem promessa. Eles não estão ainda prontos para a ressurreição. Por que não estão prontos? Porque não têm o Espírito Santo. Eles não têm o Espírito Santo. No dia da ressurreição, irmão querido, só vai ser ressurreto quem tem o Espírito Santo. Só esses vão ser ressurretos. Quem não tem o Espírito Santo vai ficar debaixo de um critério de Jesus. Por que debaixo de um critério de Jesus? Porque não são todos que morrem, não são todos que são ceifados na vinda. Eu vou explicar isso para vocês. Eu vou explicar para os irmãos. Vamos ver o que está acontecendo aqui também. Zacarias 12:10. Zacarias 12:10. Veja que você tem que estar juntando as informações para não ser infiel ao texto, para não ser infiel ao fato que está acontecendo. Olha só o que está acontecendo quando ele está voltando. Zacarias 12, verso 10. Olha o que diz aí. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon no vale de Megido. Olha, aqui a explicação. Jesus volta, passa pelo céu, certo? Ele vem ali nas nuvens com os seus anjos. Isso precisa ser explicado com detalhes, senão a gente vai perder muita informação. Ele tem um acerto com israelitas rebeldes,
com cristãos rebeldes. Quando ele volta, haverá um acerto contra aqueles que não conhecem a Deus e contra aqueles que desobedecem a Deus. Então, um acerto com eles, tanto judeus como cristãos. Haverá um acerto ali. Na volta dele, esses que recebem um acerto vão receber um juízo duro, talvez a morte. Mas existem outros, irmãos, que eles vão ver. Eles vão ver Jesus vindo nas nuvens. Diz que Jesus derramará sobre eles. Aqueles que se arrependerem de verdade receberão o Espírito de graça. Eles chorarão, se lamentarão, verem aqueles a quem ele traspassaram. Haverá um choro, um lamento em Jerusalém, um choro intenso, irmãos, um arrependimento verdadeiro da parte deles. E também haverá uma outra coisa. As tropas de Gog estão reunidas contra Jerusalém. Não estão reunidas para batalhar contra eles? Então haverá uma capacitação dada por Deus para aqueles judeus ali, para eles lutarem em Jerusalém. Vamos ver esse texto? Zacarias, capítulo 14, verso 14. Zacarias 14, 14. Estou na sequência da vinda dele, o que está acontecendo, certo? Já ouviu? Zacarias 14, 14 diz assim: e também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro e prata, e vestes em grande abundância. O que está acontecendo aqui, irmãos? Os judeus aqui, você veja que ainda não houve arrebatamento, e não houve ressurreição ainda. Ainda não houve, certo? A gente sempre aprendeu que arrebatamento é livramento de perigo. E 1 Coríntios capítulo 15 não ensina isso. Não nos ensina isso. É transformação. Aqui haverá as tropas de Gog, as tropas do anticristo, que são milhões de homens. Lembra lá quando derrama o sexto selo, abre o sexto selo? Vi 200 milhões de cavaleiros. Irmãos, ali do Eufrates, quando o Eufrates seca, que as tropas estão passando, são 1.284 quilômetros até chegar em Jerusalém. Eles vêm todos a cavalo, andando a cavalo. Aqui Jerusalém é capacitada para essa guerra, mas eles vão lutar em Jerusalém. As tropas vão querer entrar lá, mas eles recebem nesse momento é que vai se cumprir Zacarias 12:3 e Zacarias 12:2. Você está pertinho aí, só volta um pouquinho. Zacarias 12:2. Não conseguiu, né, Jonatas? Não deu certo. Zacarias 12:2, só a primeira parte do versículo. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor. Veja aí o 12:3. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada. Irmãos, ali as tropas de Gog estão reunidas, mas ali eles vão pegar um povo cheio do poder de Deus, uma pedra pesada, um copo de tremor. E aí então o que acontece? Quando isso acontece, a guerra já estourou a guerra. Aqui já estourou a guerra. O que acontece depois desses fatos? Jerusalém vai entrar no meio do campo de batalha? Do vale do Armagedon, do vale do Megido, do vale da decisão? Não, irmãos. Lembra que eu li lá com vocês, Apocalipse 19? É Jesus que pisa o lagar. É Jesus que pisa o lagar. Os israelitas vão lutar ali em Jerusalém. Eles recebem esse poder de Deus para poder lutar ali. Mas o que acontece depois? Aí nós vamos voltar lá para o nosso texto de Apocalipse 19, que nós estávamos lendo. Apocalipse 19, nós lemos até o 15, né? É Jesus que pisa o lagar. Vamos continuar a partir do 16. Apocalipse 19, a partir do 16. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aqui no caso é o fato dele estar vindo, né? E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu:
Vinde ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Isso aqui, quando ele está vindo, esse anjo aqui, ele convoca as aves e os animais, assim, ferozes, para comer o quê? Verso 18. Para que comais a carne dos reis, tribunos, carne dos fortes, carne dos cavalos, e sobre os que eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Olha, irmãos, vai ser essa batalha de Gog e Magog, de Gog, a batalha do Vale do Armagedon, vai ser uma carnificina, irmãos. Um banho de sangue. Na terra toda. Todos os que tiverem a marca do anticristo, a marca, na testa ou na mão direita, todos que tiverem a marcas, nesse tempo da vinda, todos serão ceifados. Todos. Sem distinção, não vai ser excluído ninguém. As tropas de Gog estão reunidas para destruir a cidade. Mas não é todo mundo na terra que tem a marca que é guerreiro, que é soldado. Não é todo mundo, irmãos. Tem muita gente espalhada na terra que não vai ser soldado. Ele vai ser adepto ao anticristo. Vai aceitar. Vai aderir. Vai aceitar a marca. Esse negócio que eu vou ter a marca e não vou saber. Não, você vai ter que saber. Você vai ter que saber. A todos que aceitarem a marca. Você vai saber que quando você colocar aquela marca, você vai estar contra Cristo e a favor do anticristo. Então, quando colocou a marca, não tem mais arrependimento, irmãos. Não tem mais salvação. Eu penso dessa forma. Não tem mais. Aceitou a marca, está excluído da salvação. É uma decisão pessoal. Vai ser um chip na mão? Não sei, irmãos. Eu acredito que não, pela explicação que eu já dei, das trombetas e dos juízos. Haverá um tempo que tudo que é eletrônico vai ser ceifado. Eu vou continuar lendo para vocês, e vocês vão ver que a batalha de Gog e Magog não é batalha com metralhadoras e tanques e jatos. Eles vão estar com espadas, escudos, vão estar com dardos, eles vão estar lutando com essas coisas. O povo vem cercar a cidade com cavalo. Cavalo, irmãos. Eles vão vir de cavalo. Vão vir de carro. Vão vir de cavalo. Andando ali a cavalo. Vamos continuar aqui na leitura. Verso 19. Olha só a sequência da destruição. E vi a besta e os reis da terra. Lembra dos reis? Os 10 reis que foram cortados 3. Olha eles aqui, ó. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Olha a ousadia do anticristo. Ele quer lutar contra Jesus, irmão. Ele vai querer enfrentar Jesus. O anticristo e os seus exércitos vão querer enfrentar Jesus e os anjos. Irmãos, vai ser uma luta de um elefante contra uma formiga. Um elefante contra uma formiga, irmãos. Jesus não vai dar muita chance para ele. Vamos na leitura. E vi a besta e os reis, já li. Verso 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Aqui, ó. Vamos na sequência então. Não podemos perder essa sequência. O céu está aberto, Jesus volta lá no céu, certo? Ele tem um acerto com Israel, ele pune alguns, capacita outros com o Espírito Santo porque eles se arrependeram, outros recebem poder para poder batalhar em Jerusalém. Qual é o próximo passo? Esses dois aqui, ó. Quem é a primeira e a segunda besta? O anticristo e o falso profeta, que enganou toda a população no mundo todo. Jesus pega os dois. Para onde eles são lançados? Para cá, ó. Para o lago de fogo. O lago de fogo e a Nova Jerusalém estão vazios. Não tem ninguém nesses lugares. Ninguém está nesses lugares. Quem vai inaugurar o lago de fogo é a primeira besta e a segunda besta. É o anticristo e o falso profeta. O anticristo, o falso profeta e o diabo são os únicos que não vão passar pelo juízo final. Eles são lançados direto para o lago de fogo. Eles não vão passar por juízo.
Todos os outros serão julgados, mas esses 3 não. Não receberão julgamento. Eles são lançados direto para o lago de fogo, que é a segunda morte. Depois disso acontecer, essa é a ordem dos fatos. O que acontece? Aí Jesus vai acertar os pontos, os ponteiros, com as tropas dele. Com as tropas dele. Aí nós vamos ter aqui alguns textos. Nós vamos ter aqui alguns textos. Seguir aqui a sequência. Essa guerra vai ser uma guerra, esse povo vai morrer como mosquito, irmão. Isaías 51:6. Abre lá em Isaías 51:6. Isaías capítulo 51, verso 6. O que acontece quando Jesus já acertou os ponteiros com o anticristo e falso profeta? Agora vai acertar os ponteiros com as tropas dele. Isaías 51:6. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra, de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre. Só até aqui. Olha, irmãos, a matança de gente, o número de pessoas que vai morrer nesse tempo, é muita gente. Avança um pouquinho mais na leitura, Jeremias capítulo 25, verso 30 e verso 31. Jeremias 25, verso 30 e 31. Já lemos hoje Jeremias 25, 29, né? Então vamos ler o 30 e o 31 de Jeremias. Jeremias 25, verso 30 e 31. Diz assim: Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras, e lhes dirás: O Senhor desde o alto bramirá e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com um grito de alegria como os que pisam as uvas. Olha, pisando no lagar. Contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Haverá, irmão, na terra, quando Jesus segue nesse cavalo e os seus anjos, haverá um estrondo na terra, irmão querido. Se você já ouviu um barulho que arrepiou você, haverá um estrondo aqui nessa terra. Quando Jesus abrir a boca para falar aqui, irmãos, treme tudo. O poder de Deus é uma coisa tremenda e gloriosa, irmão querido. Quando Jesus voltar, que a voz dele raiar naquele céu, que ele falar naquele céu. Aqui é um tempo de juízo, irmãos. Sabe o derramamento da taça da ira? Sem mistura. Sem mistura. É ira pura. Ira pura, irmão querido. Aqui é Deus irado, completamente. Sem misericórdia. Essa tropa já deu o que tinha que dar, irmão querido. Sabe, a gente tem que pensar bem na nossa vida. Chega um tempo que Deus trata a gente de uma maneira que não tem mistura. É hora de acerto de contas. Esse povo aqui já matou crente na terra toda. Aqui, avançando nesse tempo da história. Já mataram crentes. Como a Letícia falou aqui, os irmãos estão sendo estraçalhados lá na África. Aqui esse povo, o anticristo, o seu exército e o povo do mundo todo que tinha marca, estraçalhou a vida dos crentes. Acabou com muitas famílias. Muitos irmãos mortos de forma trágica, irmãos. Torturados, presos, abandonados nos cantões dessa terra. Quando Jesus vier aqui, não vai ter misericórdia. Não vai ter misericórdia. É Ele que pisa o lagar, está falando. Ele que pisa o lagar, irmão querido. Vai ser um tempo dificílimo. O pastor falou para mim, os irmãos que, um dia ele falou, os irmãos que estiverem escondidos, espalhados na terra, porque ainda não houve ressurreição, vai ser difícil para eles. Vai ser difícil a nossa vida, irmão. A nossa vida nesse tempo vai ser uma vida difícil. Não vai ser uma vida fácil.
Não vamos ter mais nossos empregos. Não vamos ter mais condições de ir e vir. Não haverá mais esses templos. Isso aqui vai ter tudo confiscado, tomado. Não vai ter mais liberdade de andar com Bíblia na mão. Vamos ter que ter a Bíblia, ó, aqui. Anunciar, irmão, com muita dificuldade. Vai ser um tempo difícil. Por isso Jesus vem para acertar as contas. Você quer ver os textos que ajudam isso? Ezequiel, capítulo 38. Avança um pouquinho mais. Aí na leitura. Ezequiel 38, verso 21 e verso 22. Ezequiel 38, verso 21 e verso 22. O irmão perguntou assim para mim, semana retrasada: pastor, porque semana passada teve o culto de missões, né? Ele falou: pastor, você ficar pregando essas coisas na igreja, vai espantar todo mundo. Ninguém vai querer ser crente. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você, e aqui para todos que pregam ou fazem a obra de alguma forma. Quando chegar nesse dia aqui, ó, aliás, antes, quando chegar no tribunal de Cristo, que vai ser aqui no milênio, o tribunal vai ser no milênio. Cada um vai dar conta de si mesmo. Eu tenho uma conta a acertar com Jesus. Se chegar naquele grande dia, Jesus chegar e falar assim: você era mentiroso. Você inventava histórias. Você gostava de gente, cercando você com as suas bajulações. Tem que falar a verdade, irmão. Nós temos uma responsabilidade de falar a verdade para as pessoas. Você não pode ficar inventando história, não. Eu não tenho o direito de pegar a Bíblia e ficar inventando em cima da Bíblia. Eu tenho que falar o que está escrito. É duro de ouvir? É muito duro. Falar que a gente vai ser perseguido, que a gente vai ser estraçalhado, que o pai vai se voltar contra filho, filho contra pai, que as pessoas vão morrer, as pessoas vão ser presas, torturadas por causa do nome de Jesus. Isso é uma notícia boa? Isso não é notícia boa. Isso é uma notícia difícil. Saber que meu pai está preso lá, estão torturando ele, estão decepando ele, por causa do nome de Jesus. Eu vou morrer de alegria, de felicidade? Ninguém vai estar feliz com isso. Mas é a verdade, irmão. É difícil, mas é a verdade. Ezequiel 38, verso 21 e 22. E eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo. Verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver executado. E saberão da casa de Israel. Eu estou lendo o texto certo? Meu Deus. É muito juízo na cabeça, não fica meio xarope. Desculpe, irmãos. Porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. E a espada de cada um se voltará contra o seu irmão. E contenderei com eles. Olha só o que Deus vai fazer contra essa tropa aqui, ó. Primeiro, um enfia a espada no outro. Quer dizer, eles estão lá reunidos na batalha, mas eles não vão conseguir destruir a cidade. Deus vai derramar um negócio lá, eu vou ler ainda Zacarias com vocês. Eles vão chegar num estado, essa tropa de Gog, que eles vão começar a se matar. Eles vão, talvez uma espécie de loucura na cabeça deles. Um vai enfiar a espada no outro. E não é só assim que eles vão ser destruídos. Verso 22. E contenderei com eles por meio da peste, do sangue, uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei cair sobre ele e sobre as suas tropas. Ele quem? O Gog lá, o anticristo lá. Ele já foi ceifado, mas ele vai provar um pouquinho do juízo antes de ser tomado. E sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Quer ver um texto que ajuda nisso aí? Vai lá em Zacarias, capítulo 12. Zacarias é o texto áureo, irmão, para falar de derramamento de ira. É só em Zacarias. Você vai ver o que Deus faz com esse povo que segue o anticristo. Zacarias 12, verso 4.
Zacarias 12, verso 4. Como não é um livro muito fácil de achar, né? Outros profetas menores. Zacarias 12, verso 4. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos. Olha, até os cavalos vão sofrer. E de loucura. Por que eles ficam enfiando a espada um no outro? Os caras ficam loucos. O juízo deles, eles perdem o juízo. Eles ficam completamente, vamos falar aqui na nossa linguagem, fica todo mundo nóia. Fica tudo nóia lá na guerra. Tá tudo chapadão, doidão. E o que acontece lá? Onde que eu estou lendo? 12:4, né? Os cavalos de loucura que montam nele, e sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Os cavalos vão ficar cegos. Irmão, imagina um monte de gente montado no cavalo, e os cavalos ficam cegos. Vai virar uma bagunça isso aqui. É uma guerra que Deus está colocando todo mundo louco. Veja aí o 14 agora, Zacarias mesmo, capítulo 14, aí pertinho, verso 12, 13 e 15. Zacarias 14, verso 12, diz assim, ó: e esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé. Consumida, o olho consumido, estando eles de pé. E lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas. O olho, alguém aqui já viu um olho apodrecer? Eu nunca vi isso. E lhes apodrecerá a língua na sua boca. A língua vai apodrecer. Olho podre, língua podre. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. Verso 15. E será a praga dos cavalos, dos mulos. Olha o tipo de instrumento que eles estão indo guerrear: cavalos, mulos, camelos, jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles exércitos, como foi a praga deles. Então quer dizer que os camelos, os animais que eles vão usar, a língua vai apodrecer e o olho vai apodrecer, além da cegueira que Deus coloca. É uma guerra, irmão, de um elefante contra uma formiga. Deus aqui executando juízo contra essa tropa. Muitos mortos, irmãos. Gente morta para tudo que é lado. Veja aí Apocalipse 14, 20. Olha só o que está acontecendo aqui nessa guerra. Apocalipse 14, 20. Apocalipse 14, verso 20. Veja que é realmente fora da cidade, né? É lá no Vale do Megido, né? É fora da cidade mesmo. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Eu fui atrás de duas informações aqui. Duas informações bem interessantes nesse versículo. O sangue é até o freio dos cavalos. Alguém aqui conhece cavalo? O Haroldo conhece bastante de cavalo. O Haroldo lá, ele que me ensinou isso. Diz que o freio do cavalo é aqui na boca dele, não é isso? Basicamente é isso? Sangue da altura do freio dos cavalos. Um mar de sangue, gente. Um mar de sangue. Pelo espaço de quanto está? Qual o espaço que vai ter esse tipo de morte? 1.600 estádios. 332 quilômetros. 332 quilômetros de gente morta. De gente morta. Nossa, pastor, está parecendo um filme de terror isso aqui. Irmãos, ira sem mistura. Ira sem mistura. Ira sem mistura. Ira pura. Nós não conhecemos ainda a ira de Deus. Ninguém conhece.
Mas como é que Deus vai sair matando gente? Ele que criou tudo. Ele que criou tudo. Ele pode fazer isso. Ele é dono de tudo. Ele pode matar. Ele pode dar vida quando Ele quiser. Muitos mortos. Vejam aí, volta ainda mais um texto. Só mais um texto para falar disso. Aí nós vamos partir para outro ponto. Jeremias 25. Veja como Jeremias 25 é um texto forte desse tempo. Jeremias 25, verso 32 e verso 33. Jeremias 25, verso 32 e verso 33. Jeremias 25, verso 32 e verso 33. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal sai de nação para nação, então ninguém escapa, e grande tormenta se levantará dos confins da terra, e serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade, veja, da terra, a terra toda. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra. Estrume, fezes sobre a face da terra. Por que alguns aqui não vão ser pranteados, nem vão ser sepultados? Lembra lá quando o anjo volta? O que ele convoca quem? Convoca as aves, convoca os animais. Venha para participar da ceia. O anjo ainda fala assim, as feras, vem para participar da ceia. Deus está chamando isso de ceia. Vem para participar da ceia. Irmão, vai ser uma comilança, as aves vão sair tudo gorda, de tanto comer gente. Nossa, o senhor fala assim, parece que é uma coisa tão boa. É uma coisa terrível, irmãos. Isso aqui vai ser uma coisa terrível. Por isso, irmão, que nós temos que nos cuidar. Viu? Nos cuidar. Talvez esse tempo esteja próximo. Sabe, a gente tem que se cuidar, a gente tem que zelar pela nossa vida espiritual, querido irmão, para escapar, sabe, escapar de algumas coisas. Quem Deus deixar de escapar. Quando isso acontecer, vamos seguindo na sequência, sem perder a sequência, né? Aconteceu as catástrofes, o céu abriu, Jesus voltou lá nos céus, teve um acerto com Israel, capacitou eles para a guerra, derramou o Espírito de graça sobre eles, muitos ali foram, sabe, salvos naquele momento. Esses israelitas do final são os trabalhadores da última hora, são os trabalhadores lá da última hora, aceitaram Jesus no soar do gongo, né? Depois do que acontece, Deus tem um acerto com o anticristo e falso profeta, seguindo a sequência de Apocalipse. Depois que Deus acerta, tem o seu acerto com as tropas de Gog, que a gente já viu um acerto bem acertado. Qual é o próximo na linha? Qual é o próximo na linha de destruição? Apocalipse, vamos voltar para lá. Nossa, não teve ressurreição ainda? Quando cheguei nessa parte aqui, quando eu estava preparando o mural, foi difícil, irmãos. Essa parte aqui foi difícil de fazer. Foi muito difícil de fazer, porque tem muitas opiniões, né? Existem os pós-tribulacionistas, tem dois grupos pós-tribulacionistas. Existe o grupo pós-tribulacionista que acredita que quando Jesus raia lá no céu, acontece o arrebatamento e a ressurreição. E esse grupo se junta aos anjos, e participa de tudo. Participa de tudo. Da guerra de Gog e Magog, participa, sabe, da destruição do anticristo, vê tudo. Vê tudo. Eu não creio assim. Eu vou dar os meus motivos. Vou mostrar na palavra. Tenho os meus motivos para acreditar que vai ser uma ressurreição no último dia. Mas o próximo, eu vou entrar já nesse ponto, mas o próximo na linha de destruição, capítulo 20 de Apocalipse, verso 1 ao 3. O próximo na linha de destruição aí. Apocalipse 20, do 1 ao 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Verso 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. 3. E lançou-o no abismo. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele,
para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Por que o senhor pensa assim? Para mim pensar dessa forma, eu tive que ir atrás de alguns textos, atrás da ideia, aqui quando é ceifado o diabo ainda não é lançado no lago de fogo, irmãos. Aqui nessa oportunidade que ele é preso, que desce essa cadeia aqui, ó, eu fiz, essa é a imagem que eu encontrei lá na internet, a prisão do diabo por 10 séculos, 1000 anos, ele não vai ser lançado no lago de fogo nessa oportunidade. Ele é preso e lançado no abismo, e fica lá por 1000 anos. 1000 anos. Quando ele é preso, veja a sequência de Apocalipse. É João que dá sequência para os fatos. Olha só o que ele fala. Aí nós vamos ver agora o que acontece. Aonde Paulo estava olhando para falar que a ressurreição acontece no toque da última trombeta. A última trombeta, ao soar a última trombeta, num abrir e fechar de olhos, acontece a ressurreição. Ele não estava olhando para Apocalipse, porque ele não tinha isso em mãos. Ele morreu em 67. João morre em 90 e pouco, 92. Apocalipse é escrito mais ou menos em 70, 75. Paulo já estava morto. Ele não tem Apocalipse nas mãos. Ele teve revelação, mas ele teve também de olhar para outro lugar. Existe uma festa. Lembra que eu falei para os irmãos das festas? Paulo olhava para as festas, irmãos. Foram 4, já expliquei elas. Agora aqui na vinda de Jesus, vai se cumprir mais 2. A festa das trombetas e a festa da expiação. Só que não é só a festa da expiação. No meio judeu, ainda não se cumpriu de uma maneira completa, somente de uma maneira, só com formalidade, uma festa chamada Festa do Jubileu. A festa do Jubileu, o judeu até hoje pensa, isso só vai se cumprir quando o Messias voltar. É um consenso entre eles. Aonde está essa trombeta na festa do Jubileu? Vamos lá nesse texto? Vamos lá nesse texto, nós vamos achar a trombeta lá. Levítico capítulo 25. Levítico 25. Antes de ler esse texto que está ali, ó, está aqui na tela, tá bom? Se o irmão tivesse trabalho de procurar, mas quem quiser procurar, pode procurar. O que significa a palavra jubileu? Foi daí que veio uma luz forte, assim, no dia que eu estava preparando esse mural. O que significa a palavra jubileu? Tem 2 significados a palavra jubileu. A palavra jubileu significa dia do toque do glorioso despertar. Esse é um significado. E qual é o outro? Toque final da grande trombeta. Isso significa a palavra jubileu, irmãos. Olha só o que diz lá o texto. Também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Continua. Próximo versículo. Então no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia... Não, volta lá, não terminei de ler. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. A trombeta aqui, ó. Por toda a vossa terra. Continua. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Continua, até o 13. Não tem mais? O ano 50º vos será... Já li isso aí, não já? Não. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem colheis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das separações. Próximo. Porque jubileu santo será para vós, a novidade do campo comereis. Verso 13. Neste ano de jubileu tornareis cada um a sua possessão. Irmãos, o toque da trombeta do jubileu,
está diretamente de acordo com um texto que nós vamos ver agora, que está lá em Mateus 13. Mateus 13. Vamos lá nesse texto. Mateus capítulo 13. Mateus 13. Antes de ler esse texto, eu quero falar de uma coisa que eu vivi na prática. Como os irmãos sabem, eu fiz seminário lá no Paraná, e durante a semana eu estudava, e nos finais de semana e feriados tinha que fazer a minha parte prática nas igrejas para onde eles nos mandavam. Então eu conheci muitas cidades do Paraná nesse tempo que eu vivi lá estudando. E um dia um irmão que me levou, fui fazer uma escala próxima da cidade de Maringá, ele me levou numa plantação. No Paraná, irmão, é repleto de plantações. É lindo aquele lugar. E aí ele levou numa plantação de milho, né? Ele falou, agora eu quero levar você para um lugar que talvez você nunca viu isso na sua vida. Falei, o quê? Aí fomos lá, fomos de carro. A fazenda era muito grande. Aí chegamos lá, ele falou para mim, sabe o que é isso aí? Falei, não tenho a mínima ideia. Isso é trigo. É trigo isso aí. Trigo? Nossa, é muito bonito, né? Você tá vendo aí que tem trigo e joio junto. Trigo e joio, mas é tudo igual. É tudo igual para mim, não tem diferença. Como que você sabe discernir? Perto dos dias da colheita, o joio dá uma leve descoloração, leve. E dá uma murchadinha leve também. Fica até difícil de discernir, até no dia da colheita. Fica difícil de discernir. Aí eu perguntei, aí no dia da colheita você passa a colhedeira pegando tudo? Não, não pode fazer isso. Primeiro, não é qualquer um que pode colher trigo. É um produto altamente rentável. Não pode perder nada. Não pode perder nada. É muito caro o trigo. Primeiro, as pessoas especializadas tiram todo o joio. Tem que tirar todo o joio de circulação. Falei, por que não colhe junto? Dá menos trabalho. O joio não presta para nada. A explicação do irmão. Não presta para nada joio. E nunca vira trigo. Essa porcaria ele falava. E tem mais um problema. Se eu colher junto, o joio libera uma toxina que contamina a árvore toda. Eu tenho que arrancar a árvore fora, pela raiz ainda. Estraga tudo. Aí vem a palavra de Jesus, irmão. Olha só o que Jesus está fazendo aqui, ó. Tirando o joio de circulação. Tira todo o joio. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros. Quem são eles? Vai explicar depois. Colhei primeiro o joio, atai-o em molhos. Olha só, as tropas de Gog, juntas ali, ó. Juntando todo mundo ali, ó. Prensando todo mundo ali. Jesus já empurrou tudo para um canto. Para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Vamos para o próximo versículo aí de Mateus mesmo, Jonas. Acho que é o versículo... Isso. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio no campo. Continua. E ele respondendo disse, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, esse mundo, irmão, todo, desde que ele existe, não é? O mundo é o campo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Continua. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. O fim do mundo, irmãos. Essa parábola do joio e do trigo, ela é muito mal explicada nas igrejas. Ela é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos, pessoas especializadas em trigo. Não pode ser outro. Os anjos que acompanham Jesus. Não tem igreja aqui, irmãos. Não tem igreja voltando com Jesus. É os anjos, vão estar trabalhando ali no final. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo,
assim será na consumação deste mundo. Continua. Mandará o Filho do Homem. Olha a ordem. Olha o alinhamento da parábola com Apocalipse. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo. Tudo primeiro. Limpa, não quero nem um joio junto. Tira o diabo, tira o anticristo, tira o falso profeta, tira as tropas de Gog, tira todos aqueles que têm a marca. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Continua. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E finalmente, então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Agora, irmão, agora nesse tempo, agora está pronto para tocar a trombeta. Essa trombeta quando tocar, irmão, essa é a nossa vez, querido irmão. Essa é a vez dos salvos. Essa é a vez do povo de Deus. Chegou a nossa hora, irmão querido. Quando a trombeta tocar lá, você vai simbolizar um dia de ressurreição. A gente vai levantar, os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos para a vinda vão ser transformados, querido irmão. Vamos tocar a trombeta, Marcelo. Pode aumentar essa trombeta aí, Marcelo, vai tocar no mundo todo, senhor. Vamos levantar, irmão, é o nosso dia, querido irmão. É o dia que nós estamos esperando. Oh, glorioso dia que nós estamos esperando, querido irmão. Eu espero por esse dia. É por isso que nós trabalhamos, é por isso que nós evangelizamos, é por isso que nós fazemos a obra de Deus. É esperando o grande dia do toque da trombeta. Oh, glória, aleluia. Essa trombeta vai tocar na terra toda. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que estiverem vivos para a vinda vão ser transformados. Nesse dia vai ser bradado na terra: onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória, querido irmão. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora que o povo está ressuscitado, né? As tropas de Gog foram ceifadas, o anticristo e o falso profeta estão no lago de fogo, o diabo está preso, vai ficar lá por 1000 anos, 10 séculos. Aí, para assumir o reino, vai ter que ter alguns consertos. É todo mundo que morre? Tem gente que não recebeu a marca, tem gente que não aceitou a marca, né? Tem gente que não aceitou o anticristo e também não se converteu. Existem judeus que vão permanecer no seu judaísmo, mas não fizeram acordo com o anticristo, né? São pessoas, esse critério de quem vai ser deixado é uma coisa estabelecida por Jesus. É Jesus que sabe isso. Eu nem me aventuro a ficar explicando. Mas eu sei, irmãos, tem algumas informações que nós sabemos. A aparência desse trono, por exemplo, Daniel 7. Eu vou terminar nessa parte e vou deixar um milênio. Para finalizar na semana que vem. Tá? Então eu vou terminar nessa parte aqui, dessa questão desses juízos, desses acertos. Veja a aparência do trono. Daniel 7, verso 9 e verso 10. Daniel 7, verso 9 e verso 10. Está lá, né? Eu procurando na Bíblia aqui, esqueço, desculpe. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe. Não é esse não, Jonatas. Continua, no 10. Não é esse texto não.
Esse é o trono. Eu vou ler aqui, tá bom? Daniel 7, verso 9 e verso 10. E eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, esse aqui é Jesus, a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Agora é um momento, sabe, de ajustes, para poder entrar no milênio. Então esse juízo é estabelecido. Quem é o que vai fazer esse julgamento? João 5:22. João 5:22. João capítulo 5, verso 22. João 5, verso 22. Olha lá. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Veja lá, o ancião sentado no trono de fogo, Jesus. Agora Jesus está sentado no trono. Já desceu, agora ele vai começar a julgar alguns grupos aqui. Veja que não foram todos que morreram. Zacarias 13. Zacarias 13, verso 8 e verso 9. Olha lá, ó. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. 1/3 da população do mundo resta, dos que estavam vivos, porque muita gente já tinha morrido, né, nos juízos. Então, aí, e farei passar esta terça parte pelo fogo, esse juízo aí. E a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Essas pessoas vão ser purificadas nesse juízo. Esses que receberam uma outra oportunidade de viver. Vejam ainda que ele fala, aí mesmo em Zacarias 14:16. Olha o que ele está falando. E acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, olha, vieram contra Jerusalém, certo? Vieram, que estavam contra, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Olha só as festas aqui, ó. Foram 4, ali no dia da vinda tem mais 2, e a festa das cabanas vai ser celebrada lá no milênio. A gente vai ler esse texto. Ainda nós vamos ler esse texto quando chegar no milênio. E agora nós vamos ler, ainda falando disso, Isaías 24:6. Ainda colaborando com isso aí, olha lá. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Quanto? 1/3. Zacarias fala lá, 1/3. Essas pessoas vão passar por um juízo. Vão ser julgados nesse trono. Por que o Senhor fala isso? Por que o Senhor fala isso? Nessa oportunidade, eu vou explicar para vocês. As tribos de Israel serão julgadas. Muita gente que foi ressuscitada é lá do Velho Testamento. Eles vão passar por um julgamento. Mas é para condenação? Não. Nem eles, nem a igreja, esse povo que restou, não é para condenação. É para ser purificado. Para entrar, sabe, Jesus estabelece padrões, não é para sumir de qualquer jeito. Assim é a mesma coisa hoje, não é para fazer de qualquer jeito. Isso foi falado muito ontem aqui no encontro dos pastores. Não é de qualquer jeito, tem que estar com a vida certa, tem que fazer as coisas certas. O pastor Zé Pereira falou muito isso ontem. Isaías 20, agora, veja lá Lucas 22, verso 29 e 30, olha lá. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. É isso que está escrito? Não. Não é esse não, Jonatas. Lucas 22, verso 29 e verso 30. Lucas 22, verso 29 e 30. Olha o que está escrito lá. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino,
e vos assentei sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Haverá também um julgamento aqui sobre as tribos de Israel. Eles vão ser julgados. E que mais vai acontecer, sabe, nesse pré-milênio, antes do milênio acontecer? Haverá um tribunal, o tribunal de Cristo. Romanos 14, do verso 10 ao verso 12. Romanos 14, verso 10 ao verso 12. Eu vou encerrar nessa parte do tribunal de Cristo. Romanos 14, do 10 ao 12. Romanos 14, do 10 ao 12. Diz assim, ó: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Esse é no dia do tribunal de Cristo. É para condenação isso? Não. Isso aqui é para perda ou ganho de galardões. Irmãos, essa história de que o importante é só entrar na cidade, essa história é papo furado. Na eternidade será notório, será evidente a diferença de honras e honras. Vai ser visto isso. Como lá no inferno, como lá na condenação eterna, cada um vai ser punido segundo as suas obras, haverá diferença de punições. As pessoas vão estar no mesmo lugar, mas haverá graus de sofrimento. Questão de justiça. Questão de retidão na justiça. Na eternidade, diz que os reis da terra trarão a ela a sua glória. Haverá irmãos que serão reis. Haverá irmãos que terão mais honra do que outros. Mas haverá essa inveja? Não, não haverá isso, mas não haverá mais isso. Mas haverá diferença. Pessoas que trabalharam mais, se esforçaram mais, buscaram mais aqui a Deus, serão mais honrados na eternidade. E outros nem tanto. Haverá uma diferenciação. Veja aí 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Estou no capítulo errado aqui, peraí. Verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, o tribunal, porque pelo fogo será descoberta, ou trono de fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, essa receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. É aquela pessoa que vai passar raspando. Ele foi justificado. Mas de obras, não tem nada. Mas foi justificado. Então na eternidade será notório a diferença de galardões, irmãos. Perdas ou ganhos dele. E um último texto, para fechar essa parte, 2 aos Coríntios 5:10. 2 aos Coríntios 5:10. E eu vou fechar o estudo nesse versículo. 2 aos Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, amado irmão, a gente tem que se esforçar em Cristo para fazer o melhor. Para fazer o melhor. Com a motivação certa. Com o objetivo certo. Nunca para parecer. Irmãos que fazem as coisas para humilhar os outros. Para denegrir os outros. Para ver os outros lá embaixo. Pessoas que desprezam o outro. Pessoas servas de Deus, irmãos. Pessoas de igreja. Que fazem as coisas para muitas vezes aparecer.
recebe o seu galardão aqui, perderão lá. Nós precisamos, irmão, tomar cuidado, muito cuidado, muito critério. Temos que ser muito criteriosos. Temos que pensar, na eternidade haverá diferenciação. Haverá diferenciação, tá bom? Semana que vem nós vamos aqui, ó, já fechei essa parte. Semana que vem já estabeleceu o juízo. Agora os salvos vão assumir o milênio. Aí a partir do milênio, aí nós vamos ver ainda no final, eu vou explicar depois, tá bom?